casais que estão em casa, estão com a palavra, né, nas mãos, a Bíblia, poderão acompanhar. O nosso versículo-chave vai ser Gênesis 2, capítulo 18. Gênesis é o capítulo 2 e o versículo 18 vai ser o nosso texto. E nós vamos estar falando sobre relacionamentos. Amém? O texto diz o seguinte: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. É um texto conhecido, mas vamos estar conversando, né, durante alguns minutos sobre o que é relacionamento de casais. Primeiro, entender o que significa relacionamento. E aí, quando nós vamos para o dicionário, diz que relacionamento é um ato de conviver ou comunicar-se. Relacionamento também é uma ligação de amizade afetiva, pode ser profissional, em que ocorre várias atitudes recíprocas. Ou seja, no relacionamento não existe só o homem ou só a mulher. Existem pessoas distintas, diferentes, porque o homem tem um pensamento diferente da mulher, mas que a partir do momento que resolvem se unir, a palavra diz que se tornam uma só carne. E esse se tornar uma só carne não quer dizer que estarão tendo o mesmo pensamento. Significa dizer que nós vamos se relacionar, mas a forma ela é recíproca. Eu penso de uma forma, minha esposa pensa de outra, e embora esses pensamentos sejam diferentes, eles não podem, em momento algum, atrapalhar a boa convivência. Existe a questão, como já foi dito por alguns, de respeito, em que eu respeito o pensamento da minha esposa, a minha esposa também deve respeitar o meu pensamento. E a união desses dois pensamentos constrói um novo pensamento. E que este novo pensamento, que não é a prevalência do meu eu, nem a prevalência do eu da minha esposa, é algo em que nós devemos, né, estar em harmonia. Isso é uma comunicação recíproca. Eu preciso expressar os meus sentimentos, eu preciso expressar o que eu acho ou deixo de achar, e preciso também ter a capacidade de ouvir o que o outro acha e que o outro pensa, respeitando essa diferença, tentando me colocar no lugar do outro, né? Tentando me imaginar como é que o outro vê as coisas ao meu redor, porque cada ser humano ele tem uma visão de mundo diferente. E quando nós casamos, nós não vamos casar com uma pessoa que é 100% igual a gente. Precisamos entender que a pessoa com quem nós nos casamos é 100% diferente da gente. Em que, em alguns momentos, nós vamos ver que vai convergir, mas em boa parte vai haver uma divergência. E nesta divergência, aí como já foi dito, o cordão de 3 dobras é quando Cristo entra, a palavra de Deus entra, para que aquele cordão de 2 dobras que estão divergindo, venha a 3ª dobra para unir e convergir, né? E aí, neste momento, Cristo vai nos convergindo através de quê? Do amor, do perdão, da amizade. Porque em todo relacionamento há uma necessidade de uma construção de amizade. E a psicologia diz que relacionamento é um processo dinâmico. Então, não é algo que
está parado, estático, é algo que contínuo, que o tempo inteiro vai modificando, vai alterando, dando andamento de acordo com as circunstâncias da nossa vida. Quando nós casamos, existem sonhos, existe planejamento. Se você observar 5 anos depois, que todos os casais, né, se unem, a forma que você pensava de 5 anos atrás não é a mesma da de hoje, porque nós vamos adquirindo maturidade. À medida que o ser humano vai envelhecendo, o ponto de vista, a visão de mundo, ela vai alterando, modificando, década após década. Não é que deixamos de sonhar. Não, porque quando o ser humano deixa de sonhar, tudo que está à sua volta, né, ao seu redor, acaba perecendo, acaba morrendo. Mas nós devemos fortalecer as estruturas daquilo que nós planejamos no início, para que possamos ter uma continuidade no sentido de melhoria e não de um relacionamento que venha a naufragar, mas de um relacionamento que possa ancorar em um porto seguro. Então, para a psicologia, os relacionamentos é um processo dinâmico que se desenvolve ao longo do tempo e se modifica. Ou seja, ele não para. A cada ano, o relacionamento ele vai modificando. E alguns relacionamentos, as pessoas dizem, caem na rotina, no dia a dia. Não, ela já é minha. Não, ele já é meu. Eu não preciso me cuidar. Ela também não. Nós, homens, vamos ficando desleixados. As mulheres, às vezes, também acabam ficando. Não é uma regra, né, geral, mas às vezes acaba acontecendo. E aí diz, o amor está esfriando. Não é o amor que esfriou. O amor está lá no coração de cada um. O que aconteceu foi as modificações que ocorreram no relacionamento é que não foram suficientes para construir algo sólido. Acabou estagnada, ou seja, algo repetitivo. E aquilo que se repete na vida do ser humano acaba se tornando algo cansativo. Isso não é somente no casamento. Enquanto as pessoas têm um sonho de trabalhar e quando começa a trabalhar e que aquele trabalho é algo repetitivo, chega um momento que ele diz, se eu pudesse, estaria em um novo emprego. Não é um novo emprego que ele quer. Ele quer algo que possa sair daquela repetitividade, né? Por quê? Porque todo relacionamento ele se modifica. E isto faz parte. Até Deus diz, eis que farei novos céus e uma nova terra. A única coisa que é imutável é a essência do poder, da grandiosidade, da majestade do nosso Deus. Mas as coisas se modificam e se alteram. E a gente precisa entender que o nosso relacionamento, ele precisa, a cada dia, estar sendo acompanhado, sendo cortejado, como o irmão disse. Ele ainda é aquele esposo que chega, que cheira o cabelo, né, da esposa. Ou seja, ele está estimulando e dizendo que a ama. Parabéns, né, pelo que o irmão tem feito. Nesse tipo de relacionamento, existem essas modificações conforme as etapas da vida. E aí nós somos influenciados, tanto pela sociedade, quanto com relação à cultura. E como cristãos, devemos ter cuidado, porque na cultura dos dias de hoje, na primeira discussão, arruma-se as malas, vai para a casa dos pais. E a palavra do Senhor não nos ensina desta forma, né? Mas a psicologia diz que nós, seres humanos, somos influenciados pelos hábitos sociais e pela cultura. E a cultura dos dias de hoje, né, ela não reflete bem aquilo que está na palavra
do Senhor. Porque qual é o casal que não tem discussão? Todos os casais têm discussões. Por que existem discussões? Porque nós somos seres com pensamentos diferentes. Mas a palavra diz, né? É interessante que Paulo diz na igreja que existem dissensões. E ele diz, em parte eu creio. Mas as dissensões que existem dentro da igreja, né? Os pensamentos diferentes que existem, é para que ocorra a manifestação de quê? De quem é sincero. E é nesta hora que os casais precisam ser sinceros, ou seja, falar a verdade. Aquilo que está incomodando ao esposo, aquilo que está incomodando a esposa, sem haver cobrança. Porque um relacionamento de casal se constrói à base da amizade. E o texto que nós lemos é que Deus estava lá visitando Adão. A tal ponto que a palavra diz que Deus chama Adão e apresenta a ele todos os seres viventes, animais e plantas. E diz, Adão, a responsabilidade é sua, dê nome. Adão deu nome a tudo que é bicho, deu nome a tudo que é planta. E até hoje o homem ainda cumpre esse papel, né? O homem ainda continua dando nomes, procurando animais que não têm nome para poder dar nome, procurando plantas que não têm nome para dar nome, obedecendo aquilo que Deus ordenou. Mas chega um momento que Deus viu que Adão cansou, não dava mais para estar dando nome aos animais. E Deus observa então um vazio, uma tristeza no coração do homem. E aí Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Mas a presença de Deus não seria suficiente, porque todos os dias Deus ia até o jardim conversar com o homem. Mas Deus reconhece como o melhor amigo do homem, e Deus é o melhor amigo que nós podemos ter, e o Senhor diz, não é bom que o homem esteja só. E cria então a mulher. E quando ele cria a mulher, Deus diz qual é o papel da mulher ao lado do esposo. Alguém que possa estar sempre ao lado dele, auxiliando. Aquele que auxilia não é a maior carga, é a menor carga. Por isso que a palavra diz que a mulher é um vaso mais frágil. Ou seja, se a mulher grita com o homem às vezes ele vai ficar o quê? Calado. Ele diz, ele suporta calado. Mas se o homem gritar, ela não suporta esse tipo de carga e de cobrança. E nós precisamos entender que a mulher, como um vaso mais frágil, devemos ter cuidado com as nossas palavras. As palavras ditas ao seu tempo, com sabedoria, com amor, com responsabilidade. A palavra do Senhor diz que é semelhante a maçãs de ouro em bandejas, em salvas de prata. Então, precisamos ter cuidado na hora de falar para que não haja o quê? Para que nós não venhamos machucar a pessoa que fizemos uma aliança, porque o que nós fizemos no altar perante o ministro foi uma aliança. E uma aliança que não pode ser desfeita de qualquer forma. A palavra diz, e nós dissemos um sim, numa aliança que é até que a morte nos separe. Não são as enfermidades, não são os problemas financeiros, não são as divergências, né? Não são as contradições de pensamentos que vêm separar os relacionamentos. Não. Mas a palavra está nos exortando que precisamos entender que a mulher está ali para nos auxiliar. Por isso que ela fala, mais do que o homem. Porque ela é para auxiliar, é para dar palpite mesmo. E às vezes nós homens não queremos entender que quando vamos comprar alguma coisa, a mulher dá palpite e diz, já deu palpite demais. Mas Deus colocou ela ao nosso lado para nos auxiliar. Então,
é preciso ela dar palpite para que a gente veja todos os pontos. Nós, homens, não temos uma visão aberta. A nossa visão é mais direcional. A mulher tem uma visão mais ampla. A gente entra em uma festa e nós não percebemos muitas coisas. As mulheres entram, vê quem pintou o cabelo, quem trocou os sapatos, se a roupa de alguém está rasgada ou não. A mulher consegue observar tudo, porque ela está ao nosso lado para nos auxiliar. Então, Deus deu essa capacidade. A ideia da blusa love e a outra UV, né, formando love e amor, não foi minha, foi a minha esposa. Ela disse, não, vamos procurar. Por isso que Deus coloca as esposas aos nossos lados, porque elas vão tendo ideias, vão nos orientando e devemos parar, porque Deus nos fez como bons ouvintes. Se nós tivéssemos a capacidade de falar na mesma quantidade que as mulheres têm, não ia dar certo. É preciso um falar mais e o outro ter a capacidade de ouvir. Então, Deus nos fez, os homens, com a capacidade maior para ouvir aquilo que as mulheres estão a falar, ou seja, a nos auxiliar. Isso é um atributo que Deus colocou em cada um de nós. E a palavra diz que quando Deus formou ela, não foi apenas para auxiliar, mas para nos corresponder. Ora, e quando nós pensamos, o que é corresponder, né? Eu me lembro que quando eu olhava para a Diene, ela está no celular dela, lá ouvindo. Olhava para a Diene, ela dizia, depois de casada, ela dizia, você olhava tanto para mim que me deixava sem jeito, né? Eu digo, porque a mulher corresponde. Quando a gente fica olhando atentamente para a mulher, a primeira coisa que ela faz, se ela gostar, é mexer nos cabelos. Mexer nos cabelos é sim. Ela diz, você não desviava o olhar. Claro, ela tinha me dito sim, mexeu nos cabelos. Agora, se ela tivesse virado as costas, saído, isso seria um não, né? Então, nós precisamos entender que em todo relacionamento existe uma correspondência. É uma mão dupla. Então, nós precisamos ter essa capacidade. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, mas tem que haver correspondência. A partir do momento que nós estamos nos relacionando com o outro, né, é preciso ter um sim do outro. E eu entender que ali é um sim, mas preciso também ter a sensibilidade de que vai existir momento em que o outro vai estar dizendo não e que não é não. E às vezes o outro pode ficar chateado, né? E não é para nós ficarmos chateados quando o nosso cônjuge nos diz não. E ele vai dizer não através da expressão oral e ele pode dizer não através de outras expressões, tanto no olhar como física também, né? Então, o amor é uma correspondência, é algo mútuo que deve existir, né? Por isso que a palavra do Senhor, ela também nos fala que este relacionamento de amizade, lá em Provérbios 17, nós encontramos falando sobre amizade, que diz, o amigo ama em todo o tempo, e para a angústia, então, nasce um irmão. Ou seja, se a minha esposa se torna minha amiga, eu vou amar ela em todo o tempo.